Graça e paz, meus queridos irmãos, fico muito feliz de saber que você está voltando aqui ao nosso canal do Ministério Profético Diante da Sarça para poder participar de mais um estudo bíblico, né? Aqui com teu amigo Bispo Felipe. Isso é muito importante para nós porque nós, como igreja, como servos, temos que gerar frutos, é muito importante, né? Então, fico muito feliz que você está aqui com a gente no nosso canal mais uma vez para poder hoje participar de mais um ensino bíblico, né? E hoje o tema é o filho de Jessé e os seus valentes. Está maravilhoso esse estudo. Fui aplicado já presencialmente aqui para os irmãos na igreja, né? E eu falei, não, eu tenho que levar isso para os meus amigos, né, que estão distantes, que não podem estar conosco na igreja presencial, mas em oração, em espírito, estamos unidos em um só propósito, que é levar o reino de Deus a mais pessoas. Isso é o principal. Vamos levar o evangelho, vamos pregar a palavra de Deus, vamos demonstrar amor com as pessoas que estão à nossa volta. Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos comigo e eu espero que vocês gostem, tá? Não esquece de curtir aí, compartilhar para nos ajudar nessa caminhada. Então, irmãos, seguimos aí para o primeiro ponto do nosso estudo, né? O filho de Jessé e os seus valentes, né? Vamos que vamos aprender aí sobre a palavra de Deus. Então aí segue alguns pontos importantes antes da gente entrar em todo o contexto geral, né? Vocês sabem que eu gosto de deixar bem explícito o que significa algumas palavras-chave para a gente poder entender o texto, né? Eu aprendi dessa forma a como interpretar a palavra de Deus e eu procuro passar isso para os membros do ministério e para os amigos que gostam de participar dos estudos com a gente. Então o primeiro verso aí, Isaías, capítulo 10, verso 17, diz assim: A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. Bom, esse aí é o primeiro verso que nós vamos estar entendendo, né, absorvendo, para que a gente entenda o conceito de o filho de Jessé e os seus valentes. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, agora que nós fizemos a leitura aqui do verso, vamos entender os pontos principais aí, né? Falando sobre luz, falando sobre o santo, o espinheiro, sobre o fogo. Então, para a gente entender o que significa essa luz, né? Essa luz de Israel se tornará um fogo. Que luz? Quem é essa luz? O que é a luz? Para que serve a luz? E hoje temos acesso a essa luz, né? Então, tem aí 3 referências para que os irmãos possam estudar na sua casa. E a primeira delas é João, capítulo 1, verso 4 e 5, que diz: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Tremendo, né? Então, partindo para 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 6, vai dizer o seguinte: Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tremendo, irmãos, tremendos. E o último verso aí, Colossenses, capítulo 1, verso 12, vai dizer o seguinte, que dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Irmãos, tremendo. Essas 3 palavras vão nos dar um direcionamento do que seria essa luz de Israel se tornar um fogo, né? A gente vai chegar na parte do fogo ainda. Bom, essa luz, né, nós vimos 3 etapas aí. Nós vimos João, Coríntios e Colossenses. Em João, né, você que fez a leitura comigo, vai dizer que essa luz brilha desde o princípio da fundação. João, capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a vida de Deus. Tá? A vida de Deus era a luz dos homens. Aí em 2 Coríntios, no capítulo 4, vai dizer o apóstolo Paulo que por meio dessa luz foi-nos aberto um entendimento, tivemos um esclarecimento, fomos libertos das trevas e obtivemos conhecimento pleno em Jesus Cristo. Né? Então, a luz, que é a vida, né? Primeiro ponto.
temos a luz que gera um conhecimento. E no terceiro, essa mesma luz, o que ela vai proporcionar para a gente? A oportunidade de adentrarmos no reino da luz. No reino da luz. Quem gosta muito de ler o livro de Apocalipse sabe, né? Que no finalzinho dele lá, capítulo 20, 21, não me recordo de cabeça, mas vai dizer o seguinte, que o apóstolo João, no arrebatamento ali que ele teve de espírito durante aquela visão, ele se depara com uma cidade onde o próprio Deus é o sol. Jesus Cristo é o templo, né? Ele não vê construções de templos nenhum. Ele fala, não havia sol. Eles eram a própria luz do ambiente. Então a gente vê que essa luz está se direcionando a Jesus Cristo. Todas as palavras, elas se direcionam a Jesus Cristo. Então ele é a luz que vai nos proporcionar vida, conhecimento e oportunidade de entrar no reino de Deus. Ok? Então, o segundo ponto, qual seria? Entendermos o santo. Seguindo o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 24, vai explicar um pouco do que seria esse santo. Diz assim a palavra: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o santo de Deus. Bom, isso já não é novidade nenhuma, muitos pregadores falam sobre isso dentro das igrejas, que santo significa aquele que se separou para Deus. Agora, nesse contexto, o santo de Deus está dizendo aquele que foi separado por Deus. Então é um contexto um pouco mais a fundo. Em Israel existia vários santos, que era um costume muito comum, onde as pessoas elas iam para as montanhas, ficavam reclusas, se santificando. Então, quando a gente ouve falar aqui na palavra, no verso 24, sei que tu és o santo de Deus, irmãos, ele não está falando de qualquer pessoa que se separou para Deus, não, ele está falando de uma pessoa escolhida por Deus, aquele que foi enviado, quando na visão do profeta Isaías, o Senhor relata a quem eu enviarei, e o profeta diz, eis-me aqui, Senhor. Já foi comprovado que essa é uma prefiguração de Jesus no céu, falando para o Pai, me envia, simbolizando através de Isaías. Então, irmãos, é muito sério quando esse espírito maligno ele professa o santo de Deus. Nós temos que entender que o nível não é aquele tipo de santificação que os homens estavam acostumados a realizar. O nível era superior. Então, o santo de Israel já estava falando sobre aquele que seria enviado à crucificação. Tá bom? E olha como que era sério, tanto que no verso 25 vai dizer assim, cale-se e saia dele. Jesus ele repreende para que os planos de Deus não fossem interrompidos pelo diabo. Então Jesus ele intervém naquele momento para que os planos estabelecidos pelo Pai continuassem seguindo o seu padrão estabelecido, tá? Então vamos ao próximo ponto para que a gente possa avançar nos estudos. Então agora a gente vai entender, como diz ali em Isaías 10, 17, no único dia ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. Tá? Espinheiro, Felipe, por que você colocou isso aí como um ponto importante? Irmão, é muito importante. Existem pessoas com espírito de espinheiro dentro da casa de Deus, em empresas, em famílias, pessoas que entram como um espinheiro em relacionamentos e destroem tudo isso. Destroem as bases, destroem as amizades, os relacionamentos, a comunhão entre irmãos. Sim, existem pessoas com esse espírito, com essa índole, não vou nem falar espírito, mas com essa índole, com esse pensamento. E você que não teve a oportunidade ainda de estudar, nós temos um estudo aqui no canal do YouTube que fala justamente mais a fundo sobre esse tema, o espinheiro e as estrelas, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Procura lá com calma no nosso canal e assiste esse estudo específico sobre o espinheiro. E aqui eu vou dar só uma pincelada em relação a esse assunto, que diz ali em Juízes, capítulo 9, no verso 15. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano.
Irmãos, entenda que aqui quando Jotão, né, um dos filhos de Gideão, ele relata essa história que era muito comum no Oriente Médio, falando do seu irmão que queria tomar a liderança do povoado para si, matando todos os outros filhos de Gideão, sobrando apenas o mais novo, né, que conseguiu se esconder. Ele está falando o seguinte, né, quando você lê todo o contexto da palavra, cada árvore vem oferecendo um fruto, um benefício para o povo, e todas elas negam o reinado, todas elas negam a coroa, elas não queriam exercer a liderança. Só que o que o espinheiro pode oferecer para uma pessoa? Nem a sombra dele é confiável, porque de repente, se você adormecer ali debaixo da sombra dele, você pode se furar, você pode se machucar. Se ocorrer um incêndio, as palhas secas que se amontou por causa da folha ao redor dele podem consumir muito rápido. E a índole, né, aqui relatada em Juízes 9:15, é uma índole com segundas intenções. Então, quando essa luz brilha, se torna um fogo através do santo de Israel e consome esse espírito, ele está falando, eu vou tirar essa índole do meio do meu povo. Jesus ele não quer esse tipo de índole em pessoas que dizem servi-lo. Uma índole que, após receber uma proposta, ele toma isso como uma verdade e diz que aquele que não seguiu o que falaram será consumido. Ou seja, esse é o tipo de pessoa que deixa a autoridade subir a cabeça. E temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa não está preparada para exercer a liderança, às vezes ela não está apta, ou ela até está apta, mas não está no tempo de Deus. Então, irmão, tome muito cuidado, existe muito espinheiro dentro da casa de Deus. Tá? Pessoas com essa índole, com esse pensamento de que, não, eles têm que ficar à minha sombra e se não ficar, não está certo, eu vou consumir eles com fogo. Ok? Então esse é um ponto importante aí, só para a gente poder entrar no último ponto, para a gente poder juntar aí todo o versículo 17 de Isaías 10, que é em Êxodo, no capítulo 3, do versos 1 ao 7, tá, irmãos? Então vai dizer, irmãos, aqui na palavra em Êxodo 3, tá? Eu vou ler somente o verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Felipe, por que você só leu esse verso? Para que a gente possa entender agora todo o contexto, tá? Então, em Isaías vai dizer: a luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia ela queimará e consumirá os seus espinheiros e também as suas roseiras bravas. Bom, a gente entendeu que a luz fala de Cristo, que ela gera em nós conhecimento, entendimento, oportunidade de adentrar ao reino dos céus, ao reino da luz, e também ela gera vida, né? Ela gera vida. E o santo, né, falando especificamente de Jesus Cristo, vai dizer que ele se torna o quê? Um fogo, uma chama, e ela consumirá o espinheiro. Por que foi relatado em Êxodo, capítulo 3, o verso 2, sobre a sarça que não se consumia pelo fogo? Porque o objetivo desse fogo, quando a luz fazer essa transformação, já não vai ser mais salvar. Né? A segunda vinda vai ser para julgar as pessoas. E quem for santificado até aquele momento, quem estiver na presença de Deus, será resgatado. Os demais sofrerão o juízo, irmãos. Essa é a triste realidade. Muitas pessoas têm a oportunidade de estar dentro da casa de Deus, servindo a Ele, mas escolhem o caminho errado. Bom, então, essa chama não é um fogo destruidor, tá? O fogo ele tem origem santificada. O objetivo é purificação. Mas, nessa passagem específica aqui, num único dia, haverá uma exceção onde esse fogo vai consumir. Então nós, como servos de Deus, temos que nos preparar para esse dia. Pregar o Evangelho para outras pessoas, dar a oportunidade de outras pessoas salvarem as suas almas. Tá? Isso é muito importante. Então faça a diferença agora. Agora que você entendeu o contexto de Isaías, capítulo 10, verso 17, você sabe o significado de luz, de santo, o significado de fogo, para que juntos esses significados venham tirar do meio da nação escolhida
os espinhos, tá? Então vamos ao segundo ponto agora para que a gente entenda o contexto principal, que é o filho de Jessé e os seus valentes, tá bom, irmãos? Bom, maravilha. Chegamos aí ao ponto principal do estudo, né? Esse estudo, quando foi ministrado presencialmente na igreja, ele foi dividido em duas quintas-feiras, né? Foi dividido em 2 semanas para poder terminar. Realmente é um estudo que necessita uma atenção maior. E agora vamos entender, né, um pouquinho do contexto aí dos valentes, do filho de Jessé. Tenho certeza que você já ouviu muito sobre essa mensagem, muitas pessoas pregam. Então vamos fazer a leitura, né, de 2 Samuel, capítulo 23, do verso 1 ao 7, que é como se fosse uma oração, né, uma preparação, tá? Diz assim a palavra. 2 Samuel 23, a partir do verso 1, diz: Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: Quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? É como a luz da manhã ao nascer do sol. Numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Irmãos, eu quero dizer algo muito importante, que quando o Espírito Santo me deu esse estudo, foi só Isaías, capítulo 10, 17. Né? E eu fiquei meditando, e eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra que me acrescente, que venha como uma oração para que o povo entenda. Então, se você hoje precisa entender a oração que Davi fez, leia novamente na sua casa, no íntimo do seu quarto, 2 Samuel 23, do 1 ao 7. Tá? É uma oração que vai te ensinar os princípios da governância, da luz, falando do juízo para as pessoas que agem, que têm índole com espinhos. Amém? Bom, todo o estudo ele vai se passar em 2 Samuel, no capítulo 23, do 8 ao 39, onde vai falar, né, vou explicar de forma resumida, sobre os valentes de Davi. Quem são os valentes de Davi? Você lendo todo esse contexto, a partir do verso 8 até o 39, vai entender que eles são homens excepcionais, que se juntaram com ele desde a sua fuga de Saul, lá na caverna de Adulão. Esses homens eram os melhores entre os guerreiros. Uns eram líderes da guarda pessoal de Davi, outros faziam missões especiais, outros estavam à frente de algumas batalhas, como o próprio Joabe, e outros. Eles sempre fizeram parte desse grupo seleto de guerreiros de Davi, tá, irmãos? Então, sendo que, para que a gente não se estenda, para que a gente não tome muito tempo, vamos focar em 3 desses homens, os 3 mais excepcionais, aqueles que se destacaram dentro desse regimento de elite, tá? Que foi quem? Jabezão, Eleazar e Samar. Tá? Então vamos fazer a leitura somente dos versos 8, 9 e o 11. Tá? Então diz assim a palavra em 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus
até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Tremendo, irmãos, essa palavra. E além de tremenda, ela nos intriga, né? Porque o primeiro ponto aí que eu quero destacar, né, como vocês podem acompanhar aí na tela, é Jabezão, no verso 8. Né? Para os amigos íntimos, eles sabem, os familiares, que eu pratiquei artes marciais. E dentro da arte marcial, a gente sabe que o manejo de uma lança ela é muito difícil, né? Claro, não me comparo a esses guerreiros, mas eu tenho a noção de que um homem, para manejar uma lança, e num único dia, ou não sei se a batalha durou mais de um dia, né? Não é relatado aqui, vai dizer que esse cara mata 800 pessoas, irmãos. Com certeza, como você pode ver aí, eu destaquei ele como um habilidoso. Tá? Então, o primeiro ponto aí dos valentes do filho de Jessé é ser habilidoso, manejar bem a arma que Deus colocou na sua mão. Treinar, revisar quantas vezes for necessário. A repetição vai te levar à perfeição. Tá? Então, ele se dedicou a manejar bem aquela arma. A palavra vai dizer lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 13, é onde vai descrever, né, as armaduras celestiais, né, através das falas do apóstolo Paulo, que a nossa espada é a palavra de Deus, é a oração, né? Então, eu te pergunto, você tem habilidade no manuseio da palavra de Deus? Você se considera, como o apóstolo Paulo perguntou a Timóteo, um obreiro que maneja bem a palavra do Senhor e não tem com o que se envergonhar? A primeira qualidade de um dos 3 guerreiros, que era o líder dos 3, que eram os maiores de Israel, que serviam ao maior guerreiro, né, que matou milhares de pessoas, que era Davi, era a habilidade. Essa era a característica que destacava esse homem. Ele era habilidoso. E você e eu, como servos de Deus, temos que ter habilidade sobre a palavra de Deus, porque ela é a nossa arma do dia a dia. Amém? Aí a gente vai para o segundo ponto, né? Eleazar. Quem é Eleazar? Quem é esse rapaz? De onde que ele surgiu? Ele fazia parte desse grupo seleto dos 3. E ele estava com Davi quando os filisteus se reuniram para atacar numa região. Só que os israelitas eles fogem. Né? Consequentemente, o rei, né, Davi, ele parte junto com esses homens. Só que ele vai ficar. Irmão, eu aprendi algo, né? Conforme eu fui estudando, buscando para que eu pudesse me qualificar para ser um bom pastor. Deus, ele não está preocupado se você é douto, dominador de letras. Ele está perguntando, ou melhor dizendo, ele está preocupado se você é uma pessoa perseverante. Porque habilidade ele te dá. Domínio sobre letras ele te dá. Dons ele te dá. Te torna uma pessoa sábia, que impõe as mãos e expulsa. Isso tudo ele vai te dar. Mas perseverante é o cara que atravessa o deserto e não enche a orelha de Moisés. Perseverante é o cara que passa pela prova e está dando glória. E Eleazar ele vai se destacar entre os 3 excelentes guerreiros como o cara que perseverou. Ele lutou tanto que o braço ficou dormente, diz a palavra de Deus. E a espada gruda na mão dele. Irmão, você tem que ser habilidoso a ponto de dominar bem a palavra de Deus, mas também tem que ser perseverante para não desistir no meio da luta. Porque você tem habilidade, mas não ser perseverante também não adianta. Porque você é habilidoso, o inimigo também é habilidoso. A palavra de Deus diz, né, Jesus disse, que os filhos das trevas são astutos.
e que nós deveríamos ser tão astutos quanto eles. Então, eles também têm a habilidade deles para ludibriar, para iludir as pessoas. Então, cabe a nós, filhos da luz, participantes do reino da luz, que obtiveram conhecimento através da luz de Deus, ser habilidosos e perseverantes no momento da batalha, não fugir, não retroceder de maneira nenhuma. Nós não podemos nem pensar em retroceder. Indigno é aquele que lança a mão do arado e olha para trás de entrar no reino dos céus. Então, esse é o segundo ponto, querido. Agora, fiel. Você pode ser habilidoso, você pode ser perseverante, mas você é fiel ao propósito? Você é fiel para honrar aquilo que Deus te entregou? Mesmo que não tenha valor, mesmo que aos olhos das pessoas ao seu redor não tenha valor nenhum. Eu te pergunto agora, você é fiel para se manter nessa mesma posição e perseverar, lutando com habilidade até suas forças acabarem? Você tem esse tipo de fidelidade no seu coração para com Deus? A palavra diz aqui que era um campo de lentilha, mas era dele. Se não era dele, era de Davi, porque ele lutou com unhas e dentes para proteger. A palavra vai dizer que ele toma posição, irmãos. Olha como é tremendo. Posição no meio da plantação. Sabe o que eu entendo com isso? O Espírito Santo derrama sobre a nossa vida que somos servos do semeador, Jesus Cristo. E como servos dele também somos semeadores. Nós lançamos sementes, e eu já vi isso em algumas igrejas, e em alguns casos nós não protegemos o campo. Nós não aramos, nós não regamos, para que assim Deus dê o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus, 1 Coríntios. Só que esse homem aqui, Samar, ele vai nos dar uma lição. Ele protege aquilo que ele semeou, ou outras pessoas semearam. E hoje eu te convido, querido irmão, a buscar essas três qualidades. Essas três qualidades principais de um valente, do filho de Jessé. Amém? Porque é necessário, nos dias que nós estamos hoje, abrir os olhos da humanidade. A cada dia que passa fica mais difícil. Então, irmãos, busquem habilidade na palavra de Deus. Busquem ser perseverantes em meio às batalhas. E principalmente sejam fiéis. Sejam fiéis para com o que Deus te entregou. Mesmo que pareça não ter valor, permaneça fiel até o fim. E certamente Ele vai te entregar a coroa da vida. E você vai se destacar. Não que você esteja ou eu esteja buscando holofotes, não é isso. Mas Deus reconhece os seus. Deus, ele reconhece aqueles que são perseverantes, irmão. Aqueles que são fiéis, que buscam habilidade dentro do reino de Deus. É uma grande verdade. Esse é um estudo bíblico que vai nos dar um entendimento muito grande. Um entendimento que, em alguns casos, as pessoas não têm. É um entendimento que muitos líderes não querem desenvolver nas ovelhas, nos participantes do seu rebanho, para que possam continuar manipulando, né? E eu sempre vou lutar contra esse sistema que aprisiona muitas pessoas. Né? O nosso objetivo é que as pessoas entendam a palavra de Deus e possam viver a sua plenitude por completo. Se tornem habilidosos, sejam perseverantes, sejam fiéis. Porque, irmão, tem muitas pessoas dentro da igreja. Isso é fato, mas no livro de Tiago vai dizer que até o diabo, até o inimigo, ele entra dentro da igreja. Isso é muito fácil, entrar dentro da igreja é muito fácil. Você ser igreja é diferente. Então vamos falar de ser igreja. Vamos ser igrejas porque o diabo ele não está brincando de ser diabo. Ele, na primeira brecha que ele encontra, ele destrói a sua vida, ele destrói o seu casamento, ele acaba com o seu emprego, ele acaba com o seu relacionamento com os seus amigos na primeira oportunidade.
Não é à toa que, né, no mundo, quando há uma festividade que tem bebida alcoólica, tem as drogas, as pessoas começam sorrindo. Depois elas estão se engalfinhando. Porque é um mundo de trevas. É um mundo onde o carinha quer ser melhor que o outro carinha. A mulher quer ser melhor que a outra mulher. Ele quer ter mais que ela quer ter algo melhor que o dele. Então você vê que não é algo saudável. Mas quando a gente vai para o reino de Deus, nada disso já tem mais valor. Essas coisas são fúteis. A gente aprende, na verdade, com o reino de Deus, como Samar, a dar valor às pequenas coisas, às coisas que aos olhos de outras pessoas não vão ter valor. Né? Então, dar valor à família, aos filhos, ao emprego, acreditar que a vida é bem mais do que você viveu até aquele momento que conheceu Deus. Sim, a vida ela é muito mais. Deus ele tem sempre coisas maiores e melhores para aqueles que querem. Mas para isso, ele precisa encontrar em você pelo menos uma dessas 3 habilidades, se não as 3. Se qualifique. Busque o reino de Deus, porque agora toda essa volta que a gente deu vai se resumir a um ponto muito importante. Ao filho de Davi, né? Como ele é conhecido em algumas passagens, o filho do homem. E também pode ser chamado de a raiz de Jessé. E os seus valentes, Jesus Cristo. Porque hoje, diferente de Davi com seus valentes, Jesus conta com os seus guerreiros. Ele conta conosco. E se ele conta conosco, nós temos que estar preparados, irmãos. A todo tempo. A tempo e fora de tempo devemos pregar o Evangelho. Com habilidade, sendo perseverantes e principalmente fiéis. Principalmente fiéis, irmãos. Então, eu quero dizer para você que nos acompanhou até aqui, nesse instante, nesse vídeo aqui, nesse estudo bíblico. Sempre que você se entrega para Deus, Ele abre um leque de oportunidades para a sua vida e para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Você pode ser um canal para abençoar a vida de outras pessoas, para lutar pela alma de outras pessoas. Ser um conquistador de vidas, né? Pescador de homens, como diz a palavra de Deus. Basta fazer como esses homens. No nome de Jesus Cristo, eu quero que a sua vida seja de forma poderosa, abençoada, próspera. Né? Se você hoje passa por alguma necessidade física, espiritual ou emocional, que o Senhor Jesus, nesse momento, ele possa resplandecer a sua luz e com o seu fogo santo purificar a sua mente, o seu coração e tudo aquilo que você precisa que seja tocado. Amém, meus queridos irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno estudo da Palavra de Deus e nós, do Diante da Sarça, né, do Ministério Profético, nós contamos com a sua ajuda para que esse vídeo alcance mais pessoas. Não custa nada você compartilhar com outras vidas, né, curtir para nos ajudar a que esse vídeo apareça para pessoas que estão pesquisando. Tá? Isso é uma forma de você contribuir para o reino de Deus. E também você pode visitar a página da nossa igreja, diantedasarça.com, com C cedilha, tá? Então você visita lá, você vai conhecer um pouco da obra que a gente tem realizado e, em especial, pedimos oração pela nossa vida, tá? Para que assim a igreja se mantenha de pé, fortalecida em Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe de forma poderosa. Até o próximo estudo, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.